Amém? Bom, nós vamos continuar o nosso... Não, capítulo 5, volta lá no 5. Nós vamos continuar o nosso estudo que a gente está falando das cartas de Paulo. E nós estamos falando do livro de Romanos, né? Nós começamos pelo livro de Romanos. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 5 e vou tentar falar o capítulo 6, porque no capítulo 6 já inicia um novo tema, né? Dentro daquilo que a gente já vem falando com vocês, porque deixa eu tirar aqui, deixa eu abrir aqui o meu... Porque o capítulo 6 e 7, nós já vamos estar falando sobre santificação, soberania de Deus e serviço. Então, hoje eu vou fechar falando sobre salvação, né, e a justificação, que é o que envolve até o capítulo 5. Então, vamos falar do capítulo 5. Espero que Deus esteja aí falando ao coração de vocês. Porque são mensagens muito poderosas, né, que Paulo escreveu. Bom, abre a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 5. Nós vamos ler o texto. Pode botar um fundinho, mano. Tá um silêncio assim, né? Aleluia. A partir do versículo 1 diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem. Talvez alguém tenha a coragem de se dispor sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda estávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, somos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos escolhidos, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Concluindo, da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por intermédio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo,
não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só homem, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a concupiscência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua santa palavra foi aberta diante dessa assembleia, aonde os irmãos estão aqui reunidos, ó Deus, para estudar a tua palavra, para aprender mais a respeito de tudo que o Senhor deixou escrito na Bíblia Sagrada. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, pedimos que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de conhecimento, para que realmente haja uma compreensão e uma revelação de tudo aquilo que o Senhor quer estabelecer através do teu povo e da tua palavra. Pai, no nome de Jesus, eu te peço isso. Amém e amém. Bom, meus irmãos, o que a gente precisa aprender? Por mais que eu ensine a Bíblia Sagrada para os irmãos, por mais que eu fale da melhor forma, expresse da melhor forma o texto bíblico aqui, isso até pode trazer algum entendimento para você. Mas o que você precisa pedir a Deus? Você precisa pedir uma revelação da pessoa de Jesus para você. Porque uma vez que você recebe a revelação, querido, a sua vida nunca mais será a mesma. Você pode ter certeza que você nunca mais será o mesmo. Porque muitas das vezes a gente deixa de cumprir algo, ou deixa de fazer algo, porque a gente entendeu, eu não posso fazer isso porque é pecado, eu não posso fazer isso porque desagrada a Deus. Mas outra coisa é quando você recebe a revelação de quem Jesus é. Porque muitas pessoas não fazem porque é pecado, mas querem fazer o pecado. Muitas pessoas não fazem porque é errado, mas têm vontade de fazer o que é errado. Mas por que isso? Porque elas ainda estão dominadas pelo desejo do pecado. E isso vai se tornando um fardo pesado, a ponto de um tempo determinado a pessoa se entregar ao pecado e às vontades carnais. Porque ela está lutando não por uma revelação, mas ela está lutando por causa de um entendimento que ela teve. Mas quando você recebe a revelação da palavra do Senhor e da pessoa de Cristo, você não faz porque você ama Jesus. Deu para entender a diferença? Você não faz porque você não quer atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Você quer preservar esse relacionamento, essa intimidade que você tem alcançado com o Senhor. Então, por mais que eu ensine, por mais que eu fale, mas peça ao Senhor uma revelação. Peça para que o Senhor se revele a você, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós vamos falar do capítulo 5 de Romanos, porque nós estamos falando sobre justificação, que Cristo veio para nos justificar. E quando fala de justificação,
está falando de você se tornar alguém justo, né? Alguém que não tem mais condenação sobre você. Uma vez que o diabo, ele tem armas contra nós por causa do pecado, Cristo veio nos justificar, né? Aí entra na teologia da justificação, para que as armas de Satanás sejam destruídas, para que as armas do diabo contra nós sejam despedaçadas. E uma vez que as armas do diabo são despedaçadas, logo eu posso ter acesso à graça de Deus sem ter nenhum peso de acusação. Porque a pior coisa que tem é você entrar na casa de Deus. A gente já fez alguns gabinetes assim. Você entrar na casa de Deus e você não consegue se conectar porque os pecados praticados estão sempre ali na mente da pessoa. E aí, constantemente, aquela voz do diabo está assim: você não é digna de estar aqui, você nem é merecedora de estar aqui, o que você está fazendo aqui? Você está cheio de pecado, você está todo errado, você usou drogas ontem, você bebeu ontem, você se prostituiu ontem, você está aqui fazendo o quê? O que é isso? É justamente o jugo do pecado que está sobre a pessoa. Então, quando a pessoa se encontra com Jesus e ela aceita a Cristo, então o processo de justificação começa. Toda essa nuvem de acusação vai saindo da mente dela, vai saindo do seu coração, e ela vai sendo limpa pelo sangue de Jesus, justificada pelo sangue de Jesus. Então, a partir desse momento, é quando ela entra na casa de Deus, ela não tem mais esse peso de acusação. Agora ela consegue se conectar com Deus, ela consegue sentir o toque da presença do Senhor, porque ela foi justificada. Amém? Deu para entender o que é justificação? Então, Paulo, eu já falei nos outros domingos, Paulo, ele é considerado o pregador dos gentios, né? Deus levanta Paulo logo depois dos apóstolos, para poder pregar o evangelho para todos aqueles que não são judeus, porque os discípulos de Jesus tinham uma dificuldade de acreditar que a salvação era para todos. Eles achavam que o Messias era um prometido somente para o povo judeu, e que o Messias viria libertar o povo de Israel de todo o jugo dos inimigos, né? E daquela época era o Império Romano que estava dominando sobre o povo de Israel. Então, os discípulos conservavam esse sentimento, até João Batista conservava esse sentimento, porque quando João Batista está preso, ele manda os seus discípulos ir até Jesus e fala: olha, pergunta se é ele mesmo, ou se nós haveremos de aguardar algum outro, porque todos aguardavam a libertação do jugo dos inimigos. Só que, o que confundiu a mente dos judeus? Que quando Jesus vem na terra, quando ele vem em carne, ele veio para ensinar as pessoas como andar com Deus. Ele veio para ensinar para as pessoas como praticar realmente aquilo que Deus deixou escrito na lei, e que os profetas advertiam. Porém, os sacerdotes daquela época, os líderes religiosos daquela época, eles estavam manipulando a mente do povo, prendendo a mente do povo numa religião, a ponto de o povo não conseguir compreender o que realmente estava escrito. Então eles faziam questão de andar com roupas bem ornamentadas. Quando eles jejuavam e oravam, eles faziam isso para serem vistos pelos homens, e tudo isso era um rito religioso, que eles se sentiam os dignos da presença de Deus, e todos outros eram pecadores. Então, quando Cristo vem, ele vem contra todo esse sistema. Primeiro, na sua vestimenta, ele usa vestes simples. Seu nascimento é numa manjedoura dentro de uma estalagem, um lugar simples. Seus pais, simples. Então Jesus vem contra todo o sistema. E quando Jesus começa a pregar, porque todo mestre, ele precisa ter os seus discípulos, para que ele possa ser reconhecido como mestre. Então, quem eram os discípulos de Jesus? Ninguém foi escolhido na sinagoga. Jesus não foi na sinagoga escolher os seus discípulos. Jesus foi nas ruas. Jesus começou a andar na rua, pegou um, pegou outro, foi da alfândega, pegou Mateus, e aí quando olhavam para ele, fala: que mestre é esse, e que alunos são esses que ele escolheu para ele, para poder fazer parte, né, ali do seu pastoreio. Então, tudo isso causava muita confusão, né? As vestes de Jesus muito simples, mas quando Jesus começava a falar, Jesus começava a trazer para eles a prática daquilo que estava escrito. Jesus queria que eles manifestavam o que Deus deixou escrito, de verdade.
E aqueles sacerdotes, né, eles pegavam o texto, olho por olho, dente por dente, vamos matar quem tem que ser quem matar, vamos destruir quem tem que ser destruído. E quando Jesus vem, e aí você tem aquela passagem daquela mulher que foi pega em adultério, e os homens estão ali para apedrejar, e Jesus escreve na terra, né, uma palavra, e segundo alguns relatos, né, o que ele fala não é o que está escrito, mas ele escreve alguma coisa que confronta aqueles homens, e ele fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus estava fazendo? Ele não estava defendendo a mulher, ele estava trazendo para aquelas pessoas a consciência de que todos eles eram pecadores, assim como ela. E ali havia sacerdotes, escribas, havia várias pessoas. Então, quando Jesus fala isso, eles entendem, peraí, nós também somos pecadores. Então nós não podemos matar essa mulher. Mas por que isso? Porque Jesus estava trazendo para eles a prática da misericórdia, a prática da compaixão, que era uma coisa que não havia naquele pessoal naquela época. Então, Deus levanta Paulo justamente para pregar para os gentios, porque eles não queriam pregar. E aí Paulo, quando eu estou estudando, e eu vou lendo, irmãos, eu vou assim ficando impactado da profunda revelação que Paulo teve da pessoa de Jesus, mesmo não andando com Jesus. Paulo teve uma revelação de Cristo que nem os discípulos tiveram. Porque se você parar para analisar, quando você lê a Bíblia, durante 3 anos e meio que Jesus esteve com os discípulos ensinando, os discípulos tinham muita confusão de mente. Aí quando Jesus ressuscita, a Bíblia vai dizer assim, e ele tocou-lhes e abriu-lhes o entendimento. Então depois de ressuscitado, Jesus abre o entendimento dos discípulos e eles começam a compreender todas as coisas. Paulo, ele já tem um encontro com Deus de uma forma diferente, né? A glória de Deus aparece, ele cai, fica cego, aí Deus envia Ananias na casa dele e fala, Paulo, o Jesus que te apareceu pelo caminho me enviou para restaurar a tua visão, recebe a visão. Então Paulo fica cego por ver a glória de Deus, depois ele é restaurado a visão. Olha a experiência que o cara está tendo para se encontrar com Cristo. E depois ele vai ficar 13 anos sendo discipulados. Depois dos 13 anos, Paulo vai ter a própria revelação da pessoa de Cristo. Então, esses capítulos, até o capítulo 5 que nós lemos, está falando sobre a justificação, e eu acho assim de verdade muito poderoso, toda a revelação que Paulo tem a respeito da palavra do Senhor e daquilo que representa Cristo. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui do capítulo 5 Paulo fala de um status diante de Deus, não apenas de um sentimento de tranquilidade e leveza de alma. Antes de aceitarmos o sacrifício vicário de Jesus, como a vossa única e completa justificação perante a lei divina, estávamos condenados a viver como inimigos de Deus, separados da sua paternidade. Agora, porém, fomos elevados à posição de amigos de Deus e de sermos seus filhos. Está logo aqui no versículo 1 que ele fala, portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé. Então, a partir desse momento, nós somos promovidos de escravos, de pessoas que estão dentro de pecados, envolvidos com a prática de pecados, nós somos promovidos de pecadores a filhos de Deus. Cara, isso é maravilhoso. Aí o segundo ponto que eu coloquei aqui, foi Jesus quem nos levou à presença do Pai, ao rasgar a robusta e resistente cortina da lei. Você lembra que quando Jesus se entregou, quando Jesus é crucificado e quando ele é morto, o que acontece? O véu do templo é rasgado, amém? Você veio para aqui, veio para o culto, irmãos? Amém? O véu do templo é rasgado. Então, o que Cristo fez? Ele rasgou toda essa robusta resistência que havia da cortina da lei, porque aquele véu representava toda a lei de Deus, que estava condenando toda a humanidade, porque ninguém conseguia cumprir a lei na sua totalidade.
Então, quando Jesus vem, ele rasga esse véu. E aí o terceiro ponto que eu coloquei aqui é fazer a separação entre Deus e o homem. O cristão recebe em seu coração, pelo Espírito Santo, a esperança revestida de certeza absoluta de que o propósito para qual o Senhor o criou será perfeitamente realizado. E olha que esse versículo que eu coloquei aqui, que é o versículo 5. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Então, peraí, a esperança que eu botei ali, revestida de certeza absoluta, do que o propósito para o qual o Senhor nos criou será perfeitamente realizado. Então, pessoas que têm mente duvidosa, são pessoas que não têm o Espírito Santo. Porque uma vez que eu me entreguei a Jesus, uma vez que eu me arrependi dos meus maus caminhos, e eu entreguei a minha vida a Deus, o que acontece? Eu recebo o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, ele vai trazer ao meu coração toda a confiança que eu preciso, de que Deus me escolheu para um propósito. Amém? Está dando para entender isso? Por isso que eu coloquei aqui, antes nós éramos separados de Deus, agora o cristão recebe em seu coração o Espírito Santo, pelo qual agora ele é revestido de confiança, de que Deus nos preparou e nos chamou para um propósito. Pode passar para mim? A confiança é esperança com certeza. Em Deus, não confunde e jamais nos decepcionará, como é comum ocorrer na confiança que colocamos em nossos semelhantes. Paulo faz uma citação que está na Septuaginta. Septuaginta é um dos livros de consulta judaica, de dito judaico, ou de palavras em hebraico, que você consegue ter melhor entendimento do texto bíblico. E a repete em Romanos, está ali alguns textos que eu falei que eu sempre vou estar colocando. A expressão no original tem um sentido de não se envergonhar pela frustração, pois o Senhor jamais fará isso com sua palavra e cumprirá todas as suas promessas. Então, uma vez que eu recebo o Espírito Santo, eu recebo um selo de confiança, que é o quê? Esperança com certeza. Eu tenho uma esperança em Deus que ela jamais vai falhar. E aí quando a gente vai aqui para esse versículo, o versículo 3, olha o que diz o versículo 3. E não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, versículo 4, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Aí entra o versículo 5, e a confiança não nos decepciona. Agora, quando que essa confiança é gerada em nós? A partir do momento, a partir do momento que eu entendo que as tribulações, elas não foram permitidas por Deus para me matar ou para me destruir, mas que as tribulações que nós passamos na vida, elas têm um propósito. Qual o propósito, pastor? Está no texto, porque as tribulações, elas nos levará a produzir perseverança. E se a gente não entender isso, nós seremos crentes fracos, seremos crentes, sabe, crente algodão doce, bateu uma água, ele murcha. Então, Paulo está dizendo o seguinte: nós temos que nos gloriarmos nas tribulações,
Mas sabe o que nós fazemos? Nós reclamamos, Tito, do tempo de luta e de provação. Nós até oramos para Deus parar de nos provar. Deus, para com essa provação. Eu não quero ficar sendo provado. Só que Paulo está dizendo, nós temos que nos gloriarmos. Nós temos que nos alegrarmos quando estivermos em período de provação. Porque esse período vai gerar em nós perseverança. E aí ele fala o seguinte, a perseverança vai produzir dentro de nós confiança. E essa confiança virá através de um caráter aprovado, que é o que está escrito aqui no versículo 4. E a perseverança produz um caráter aprovado. O que é um caráter aprovado, gente? O que é um caráter aprovado? O que vem na sua mente quando você pensa alguém de caráter aprovado? Oi, pastora? O que é para você uma pessoa de caráter aprovado? Oi? Você confiaria qualquer coisa que você tiver a um mau caráter? A uma pessoa que você não confia? Você só entregaria, ou vamos ao texto, outorgaria algo de confiança para quem? Você pode até não conhecer a pessoa, mas se chegou a informação para você de que ela tem um caráter aprovado, o que você faz? Você não confia? Se o Jorge quer reformar a casa dele, aí o Jorge liga, pastor, oi, o senhor não tem um pedreiro de confiança aí não? Não é assim que a gente fala? Você não tem um profissional bom, que seja bom e que seja de confiança? É assim ou não é que a gente fala? A mesma coisa é Deus, irmãos. Deus permite a tribulação, para que essa tribulação gere perseverança, para que essa perseverança gere em nós um caráter aprovado, para que esse caráter aprovado faça a gente aprender a confiar em Deus. Aí quando Deus percebe que o meu caráter está aprovado, e eu estou depositando plena confiança em Deus, o que Deus faz, meu filho? Ele começa a outorgar coisas maiores para a gente. Ele começa a entregar coisas maiores. Por quê? Porque o meu caráter já está aprovado. Deus está olhando para o meu caráter e está dizendo, esse servo é um servo aprovado por mim. E Ele começa a liberar coisas maiores sobre nós. Olha que coisa poderosa. E eu vou lendo essas coisas, irmãos, como eu vou sendo ministrado, enquanto eu estou montando esses estudos para vocês. Porque eu já li o Novo Testamento nem sei quantas vezes, mas cada vez que você vai lendo, vai saltando, vai vindo novas revelações, o Espírito Santo vai ministrando coisa nova, você fica, cara, que poderoso. Aí, o quarto tópico que eu botei desse capítulo é, o cristão sincero está livre da condenação final e do dia da ira do Senhor, que virá sobre os incrédulos e ímpios. Qual versículo está isso? A partir do versículo 9. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. E o versículo 8 diz, porém Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda estávamos no pecado. Aí entra o versículo 9, agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Então, o que nos salva da ira de Deus? A música que o pessoal tem escutado muito aqui na igreja, aquela da Colossenses, né? Oi? Colossenses. E eles falam exatamente, aquele fio que se rompeu, a minha alma até a Deus, seu sangue, seu santo sangue costurou Cristo em suas linhas de amor. É exatamente esse texto aqui, porque uma vez que nós estávamos presos no pecado, Cristo nos libertou,
né, do jugo do pecado. E aí está dizendo, pelo seu amor, Deus comprova o seu amor para conosco, de fato, de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda estávamos no pecado. Agora, versículo 9, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Agora, o que vai nos livrar da ira de Deus, irmãos? O que vai nos livrar daquele dia que Deus está preparando para julgar a humanidade? Gente, essa parte é um mistério que está escondido em Deus. Por mais que a gente lê na Bíblia, todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo, todos serão julgados, a gente sempre fica, eu fico pensando, a minha mente viaja, né, direto. Então eu fico, cara, como é que vai ser esse dia? Será que vai ter um dia, que a Bíblia fala que será um grande dia terrível do Senhor? Será que Deus vai pegar um dia inteiro para ficar julgando a humanidade? Ou será que Deus já vai separar, um povo para cá, um povo para os trigos, para cá o joio, para cá, pum, vai para o inferno? Como é que vai ser isso, né? A gente sabe que Deus é um Deus repleto de amor, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, o que vai acontecer nesse dia? Só que eu entendo pela revelação que Paulo está trazendo, que o que vai nos levar à salvação e a gente ser livre da ira de Deus é a marca do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Deu para entender? Porque quando a gente vai lá para o início, quando veio a morte dos primogênitos, o que Deus pediu para o povo marcar na porta da casa? Não foi o sangue de cordeiro? Para que quando o espírito da morte viesse, a morte não prevalecesse? Então eu acredito, eu não sei se no nosso corpo por inteiro, ou se na nossa fronte, tem a marca do sangue de Cristo, que é esse sangue, que quando a ira de Deus for derramada, a gente será livre dessa ira de Deus que há de ser derramada, que está lá no livro de Apocalipse, o cálice da ira de Deus, né? Então, aí alguém vai dizer, pastor, a gente vai estar na terra ainda? Alguns acreditam que sim, outros acreditam que não. Eu acredito nos dois. Como assim? Eu explico. Eu tenho que estar pronto para passar qualquer coisa. Se Deus vai tirar a gente da terra, ou se Deus vai deixar a gente da terra, não interessa, irmão. Eu tenho que estar pronto para poder passar pela grande tribulação, para ser tirado no meio. Alguns acreditam que a igreja vai ser tirada do meio da grande tribulação, outros acreditam que a igreja vai ter que passar pela grande tribulação, para que realmente, somente os fiéis possam ser arrebatados com Cristo, e outros acreditam que a igreja não vai passar pela tribulação. Eu digo a você, esteja pronto para qualquer evento, porque Deus é que decide o que vai fazer. Se Deus decidir que a igreja tem que passar pela grande tribulação, o que você vai fazer da sua vida? Você vai desistir? Entende? Então, você precisa estar pronto. Se Deus decidir que nós seremos arrebatados no meio, glória a Deus. No final, glória a Deus. No início, glória a Deus. Entende? Mas, quando a gente olha para o cenário hoje, a gente fica envergonhado de ser cristão, não fica? Fala a verdade, até vergonha de falar que é crente. Você chega num lugar, aí quem trabalha, às vezes vai sentar numa roda de executivos, de amigos, né, gente inteligente, e aí tu fica assim meio ressabiado de falar que é crente, de falar que serve a Deus, porque é tanta vergonha que nossos irmãos promovem, que a gente fica, meu Deus do céu. E aí, qual é a conclusão que a gente chega? Que realmente se faz necessário ter uma limpeza, que realmente se faz necessário Deus limpar a igreja. O que vai separar o povo, irmãos? É a grande tribulação, porque eu duvido numa perseguição, o cara que não é fiel a Deus falar que serve a Deus, sabendo que a vida dele está em risco. Entende? Então, Deus sabe os seus caminhos, e Ele sabe o que Ele faz. Então, eu creio e eu acredito que o sangue de Jesus é que vai nos livrar da ira de Deus. Por quê, irmãos? Porque o que representa o sangue de Jesus? Fala assim comigo. O sangue de Jesus representa o pagamento de toda a minha dívida com o diabo.
Porque, Breno, quando tu nasceu, o diabo te deu um cartão de crédito. E falou, ó, tô te dando, é sem limite, pode gastar à vontade. Aí vai, né? Mentira, imoralidade sexual, pornografia, vícios, aí vai, mau caratismo, manipulador, e aí vai. Olha o cartão passando com toda a força, vá. O que vai vir no final? A fatura. A fatura chega, não é não, Titão? O correio é fiel para trazer a fatura, irmão. Você pode ter certeza que ela vai chegar. Então, quando a fatura chega, você tem que pagar. Porque se você não pagar, o que acontece com você? Você é condenado pelo SPC. Em vida. Pegou ou não pegou? Então, você nasceu, o diabo te dá o cartão de crédito sem limite. Você vai passando, um dia ele vai vir. Só que esse dia que ele vai vir, você acha que é lá na morte. Não, filho. De tempo em tempo ele vem. Opa, venceu esse mês. Aí tu começa. Tudo dá errado. Enfermidades, uma luta danada, uma provação. E você está, meu Deus do céu. É porque você ainda não se arrependeu de verdade. Porque enquanto você não tem um arrependimento verdadeiro, a dívida continua sendo cobrada. Agora, quando você se arrepende de verdade, você entende que seu caráter está sendo aprovado, está sendo moldado para ser um caráter aprovado, você realmente se arrependeu, você aceita as provações, porque você entende que Deus está forjando o seu caráter. Quando o diabo vem, o que acontece? Ele vem, vê o sangue e vai embora. Porque quando ele vê o sangue, aqui ele já sabe, opa, aqui a dívida foi paga. Pegou ou não pegou? Por isso, João, que você pode manipular o pastor, você pode manipular os irmãos, você pode mentir para quem você quiser, para o seu esposo, para sua esposa, seu tio, sua tia, sua avó, blá, blá, blá. Mas o mundo espiritual sabe quem você é. Ele sabe se há sobre você a marca do sangue de Jesus e se a sua dívida está paga ou não. E se não tiver paga, o diabo vai continuar cobrando você o pagamento da dívida. E aí, o versículo 10, eu continuo dizendo aqui, quando Cristo morreu sacrificialmente, a nossa dívida de pecado contra Deus e a lei foi totalmente liquidada. Quando aceitamos, né? Teve um erro ali de digitação. Quando aceitamos a Cristo pela fé, nos apropriamos da salvação. Por isso, no futuro, receberemos todo o complemento da indescritível e infalível graça de Deus. Então, são os três aspectos da nossa redenção. Esses são os três aspectos da nossa redenção. Olha o versículo 10, o que diz? Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Jesus, seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Então eu acho isso fantástico. Eu fiquei pensando, cara, olha que revelação que Paulo teve, de que nós saímos do lugar de inimigos de Deus, debaixo da ira de Deus, da condenação, e agora nós somos feitos amigos de Deus. Cara, como que ele teve essa revelação? Eu fico imaginando o Espírito Santo falando com ele, Paulo, a partir de agora, todos os pecadores serão feitos meus amigos, mediante ao arrependimento e a confissão de seus pecados. Aí imagino Paulo recebendo essa revelação, escrevendo, uau, caraca, agora somos feitos amigos de Deus. Caraca, e eu fico imaginando ele tendo visões do sacrifício de Cristo, limpando o ser humano, e ele escrevendo, porque, cara, é uma revelação muito forte, muito poderosa, a conclusão que ele está tendo. Aí ele fala, e no versículo 11, e ainda mais nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a completa reconciliação, não é em partes, sabe, a reconciliação agora é completa. Passa para mim, por favor. Aí, 3 aspectos da nossa redenção. Ai, não acredito que eu não botei aqui. Será que eu comi aqui, parada? Eu tinha botado.
Acho que eu vou falar mais à frente. É importante notar que o homem escolheu ser inimigo de Deus ao desobedecer sua ordem explícita. Gênesis 3. Entretanto, ele nunca se considerou inimigo do homem. Isso é muito poderoso, porque Deus nunca se declarou nosso inimigo. Deus nunca disse para Adão: a partir de agora tu é meu inimigo. O que Deus fez foi se afastar de Adão por causa do pecado. Ele não se afastou de Jesus também? Quando Jesus está lá na cruz, tomado de pecado da humanidade, aí Deus não tem como, Deus não tem relacionamento com o pecado, Deus se afasta de Cristo, aí Cristo levanta um grito, né? Porque ele nunca ficou longe do Pai, nunca ficou longe do Pai, agora o Pai está longe dele. Aí ele fala: Pai, Pai, por que tu me desamparou? Pai, cadê você? Por que tu me desamparou? Mas ele entendia que fazia parte do propósito e que o Pai não tinha como. Agora imagina o coração de Deus, né? Olhando para Jesus e... ai, não posso. Ele está tomado de pecado. Pensa o coração de Deus, irmão. Olhando para Jesus, querendo intervir, mas ele não pode por causa do pecado, e ele vai se afastando. E Jesus clamando: Pai, por que tu me desamparou? Pai, eu estou aqui. E daqui a pouco Jesus vai, expira e fala: Pai, eu te entrego o meu espírito, está consumado. E morre. Você consegue entender que até hoje é assim? Você está diante de situações que você tem que tomar decisões, e Deus está ali contigo: vai por aqui, campeão, vai por aqui que você vai se dar bem. Aí tu está assim: mas ali, ó, ali vai me favorecer. Ali eu vou conseguir viver isso, eu vou conseguir, mas por aqui, não, vai por aqui, você vai ter uma renúncia, você vai passar por algumas provações, mas lá no final tu vai ter um caráter aprovado. Não, mas aqui eu vou sentir algumas dores, aqui não, aqui vai ser tranquilo, ó, glória a Deus, isso aqui é prosperidade de Deus, isso aqui é vitória. Aí Deus deixa você decidir, aí quando tu decide pegar o caminho que Deus não decidiu para você, aí Deus faz isso aqui, ó. Deus se afasta, pode tirar o fundo musical, que essa concorrência aí está demais. Aí Deus se afasta, por quê? Porque você decidiu pelo pecado, aí você vai se sentindo sozinho. Cara, cadê Deus? Caraca, cadê Deus? E eu estou aprendendo uns negócios com Deus esquisito, irmão. Estou aprendendo. Esses dias Deus tem trazido alguns entendimentos para mim. Porque Deus é assim, né? Deus ele tem a escola da prática, né? Ele começa a trazer o teu entendimento, atitudes que você tem tomado, e aí ele vai trazendo para você, porque a Bíblia diz que o sábio aprende com o erro do inteligente, o inteligente aprende com o seu próprio erro. E eu tenho visto algumas coisas assim, na minha vida pessoal, né? Não tem nada a ver com a igreja não, algumas atitudes e decisões. E esses dias o Senhor falou para mim assim: está vendo isso aqui que você fez? Eu falei: sim. Eu achei que foi o Senhor que tivesse falado comigo. Aí o Senhor: foi a sua alma que falou com você. Você fez porque você quis. Aí eu: Senhor, então tem muita coisa que eu fiz errado. Tem muita coisa que eu estou fazendo errado e eu estou achando que é o Senhor. E aí, sabe o que o Senhor falou para mim? Você precisa querer ouvir a minha voz e receber a minha revelação. Não é ouvir a sua consciência nem sua mente. Eu estou abrindo para você um tesouro poderoso, que muitas das vezes eu tomo algumas decisões pessoais, não tem nada a ver com a igreja. Volto a dizer, com a igreja eu não faço nada se Deus não falar, irmão. Mas às vezes na nossa vida pessoal, a gente dá uma relaxadinha, a gente toma umas decisões porque a gente acha que é correta. Um exemplo, para você entender: eu fiquei 2 anos sem carro porque a gente ofertou nosso carro para a igreja. Eu com 3 filhos, várias coisas para resolver, falei: eu preciso de um carro. Cara, quer saber, eu vou comprar um carro velho. Meu Deus, não compra carro velho, irmão. Aí alguém vai dizer: ué, pastor,
E o carro, meu irmão, o carro velho é prova. É prova, estou te falando. Às vezes é melhor você andar a pé do que você comprar um carro envelhecido. Ah, o carro é bênção? É bênção, irmãos. Mas dá trabalho. Aí o que você fica? Olha o lugar que você chega. Cara, foi o diabo que me deu esse carro. Esse carro não veio de Deus. Aí, eu nessas indagações, foi uma das coisas que eu ouvi. O Senhor falou, não, isso aí foi a sua vontade, você quis comprar. Eu não falei para você comprar esse carro. Você comprou porque você chegou à conclusão que você precisava de um carro. Agora eu te pergunto, Deus vai dar coisa velha para alguém, irmão? Deus vai te dar coisa que vai te dar dor de cabeça? Então, tem muitas coisas que a gente está fazendo, que a gente está praticando, dizendo que é Deus que está falando, mas é a nossa consciência, gente. É a nossa alma que está falando com a gente, sabe? Então, cuidado com isso. Cuidado com o que você está ouvindo, que você está achando que Deus está falando e Deus não está falando. Eu estou falando para você, porque eu sou um pastor que não fico aqui querendo mostrar para você que eu sou o semideus na terra, o espiritual. Não, eu trago para você o palpável. Até o pastor passa por essas dificuldades, às vezes, de ter que controlar a alma, controlar os sentimentos, para não fazer aquilo que não tem que ser feito. Entende? Então, nós precisamos compreender essas movimentações que realmente o Senhor que faz. E onde eu parei ali? Tá. Ao contrário, durante toda a história da humanidade, Deus vem disponibilizando formas do ser humano reconhecer seus erros e voltar-se para o Pai, a lei, os profetas e por fim Jesus, o próprio Deus encarnado. Somos salvos perpetuamente, de uma vez por todas, porquanto Cristo vive eternamente. A expressão reconciliados vem do termo grego original katalaes. Esse termo aqui que eu não vou saber falar, katalasen, que significa mudar radicalmente ou trocar a essência. Cara, você consegue entender isso aqui? O que é realmente você estar reconciliado com Deus? O que é realmente você viver o novo nascimento de Cristo? É isso aqui, ó, é trocar a essência e mudar radicalmente. O que Deus quer fazer comigo e com você? Mudar radicalmente, trocar toda a nossa essência. Assim, nossa relação com Deus mudou por meio da morte vicária do seu Filho Jesus, e passamos da posição de inimigos para filhos amados de Deus. Amém até aí, gente? Amém? Glória a Deus. Aonde está esse texto? Versículo 12, é o versículo 10, né? Que uma hora éramos inimigos de Deus. Ali, o 6 está no versículo 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo, por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então, Adão representa a tendência do ser humano para o pecado, a indiferença do homem em relação ao amor do Criador e a condenação de toda a raça humana, a eterna separação de Deus. Então, por causa de Adão, todos pecaram e todos foram separados de Deus. Jesus Cristo representa a plena e eterna justificação do crente. Portanto, a nova raça unida a Cristo, os nascidos de novo, conforme João 3, tem um novo e esplêndido princípio de vida, natureza de Deus, habitando e trabalhando diariamente em sua alma, o Espírito Santo. Isso significa que há uma relação inseparável entre a justificação e santificação, desenvolvimento de um caráter mais parecido com o de Jesus. Então, toda essa reconciliação que Deus fez por causa do pecado de Adão, através de Jesus, agora é para que o nosso caráter seja transformado no caráter de Jesus. É por isso que eu falo para vocês,
se nós tivermos uma igreja que lê Mateus 5, 6 e 7, e sejam praticantes desses 3 capítulos da Bíblia, nós teremos uma igreja cristocêntrica. Nós teremos uma igreja parecidíssima com Jesus, porque ali estão todo o pilar do Evangelho de Cristo, estão ali no capítulo 5, 6 e 7. Você pode ler na sua casa, irmão. Você pode ler e começar a jejuar, orar, falando: Deus, eu quero viver isso, eu quero viver isso, eu quero. Você vai se tornar um crente assim, parecidíssimo com Jesus, porque o capítulo 5 de Mateus, Deus já nos dá uma lição poderosa de vida. Jesus começa a ensinar as bem-aventuranças, e quando você lê as bem-aventuranças, você já fica muito impactado. Quando entra no capítulo 6, estou resumindo, Jesus vai falar sobre confiança. Ele vai dizer: olha, vocês não podem buscar as coisas dessa terra, porque os gentios fazem isso, mas porém vocês têm que estar satisfeitos com o que vocês têm. Olha os lírios do campo, olha as aves do céu, não semeiam, não cegam, e o Pai cuida de todos eles, quanto mais vocês. Aí ele fecha dizendo: mas vocês, portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E eu fico muito impactado, irmãos. Eu não sei se você já viu The Chosen. Se você não viu, veja, irmãos. Veja, porque enquanto eu estou vendo The Chosen, eu fico pensando em tudo que eu já li, tudo que eu leio a respeito de Jesus, e eu fico analisando toda a entrega de Jesus. Você vai ver que Jesus ali no The Chosen é totalmente desprendido das coisas dessa terra. Em momento nenhum ele fica preocupado com riqueza, com casa, com carro, com comprar, com adquirir. O tempo todo ele só quer cumprir o propósito. O tempo todo ele quer estabelecer o reino de Deus. E aí ele ali é muito engraçado, porque ele pega as mulheres que estão no seu ministério, pega Judas e fala assim: ó, eu preciso que vocês articulem uma forma de trazer recursos para o nosso ministério. Porque Jesus não queria ficar preso e preocupado com essa questão financeira, ele queria cuidar da coisa de Deus, da obra do Pai. E aí as mulheres ali, mais Judas, começam a trazer formas de trazer recurso, e aí eles começam ali a desenvolver um método para poder ganhar dinheiro, para que esse dinheiro pudesse ajudar. Mas você vê Jesus o tempo todo somente envolvido com a coisa do Pai. Ele quer pregar, ele quer ensinar, ele quer andar pelas ruas, sabe? E a gente precisa querer se parecer com Jesus. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que largar meu emprego? Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que a gente tem que se parecer com Jesus na intensidade de cumprir aquilo que Deus outorgou a nós. Porque uma vez que nós éramos inimigos de Deus, nós vivíamos como os pagãos, a Bíblia vai dizer. Jesus fala isso no capítulo 6, nós vivíamos em busca dos nossos próprios interesses, das nossas próprias vontades. Agora não, agora nós fomos reconciliados com Deus, e uma vez que eu fui reconciliado com Deus, agora a natureza de Deus está dentro de mim. O que é conversão? Conversão é nada mais do que aquilo ali, irmãos, é uma mudança radical, é uma troca de essência. A essência de Adão é arrancada de dentro de nós, a essência pecaminosa, e agora o Espírito Santo, que é a essência de Jesus, é colocada dentro da gente. E agora nós podemos viver separados para Deus. Não existe essa coisa de que ser crente é muito difícil. É difícil para quem não tem o Espírito Santo. É difícil para quem não nasceu de novo. Porque uma vez que a pessoa não nasceu de novo, tudo que é para fazer para Deus é uma luta muito grande. Mas quando você tem o Espírito Santo, cara, o Espírito Santo é que nos auxilia em todas as coisas. É Ele que nos conduz pelo caminho da salvação. Amém, gente? Passa para mim, por favor. A lei foi traduzida não para proporcionar a redenção. Isso aqui é muito poderoso, é muito forte. Mas para, não é enfiar, a palavra ali deu algum erro. O quanto essa redenção plena é toda de Deus, eu acho que deve ser, cessaria, ai meu Deus.
Com a lei, o pecado ficou ainda mais evidente, marcando claramente seu contraste em relação à santidade de Deus. Então a gente começa a entender que Paulo, ele vai trazendo para nós tudo aquilo que a lei estava trazendo como jugo, como, vamos dizer assim, como uma condenação. Mas na verdade, o que ele está trazendo é que, se fosse por causa da lei, ninguém seria salvo. Se fosse por causa da lei, ninguém ia alcançar o céu. Porque aqueles que eram intérpretes da lei, traduzia de forma errada. O povo por si só olhava para os sacerdotes, que eles queriam mostrar que eram super santos, olhava para eles e falava, é impossível ser igual a eles. Então está todo mundo condenado, que a gente nunca vai conseguir ser igual a eles. Então, a partir desse momento, a lei, ela se torna um peso muito grande para as pessoas realmente alcançar o céu. Olha o versículo 15, o que Paulo vai dizer? Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões, porque todos estavam sendo condenados pela lei. E agora, através de Cristo, a graça vai alcançando a todos. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça, o dom da justiça, o reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Cara, Paulo vai tendo uma revelação de que por mais que o pecado tivesse o poder que ele teve, de trazer sobre a humanidade a morte, ele viu agora que mediante o sangue de Jesus, aquele poder que havia sobre o pecado, e que por causa do pecado a morte reinou, agora Paulo está tendo a visão do poder do sangue de Jesus, cara. Ele está dizendo, agora, não pode, o pecado de um único homem que trouxe a morte, não é mais poderoso do que o sangue de Jesus, que traz a justificação. Ele está dizendo, o sangue de Jesus agora é infinitamente mais poderoso, e ele é o que traz a justiça de Deus sobre nós. Versículo 18, ele vai fechando, portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Versículo 20, a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, a lei, ela foi estabelecida. Quando a lei é estabelecida, um exemplo, não matarás, então você sabe que quem mata está pecando. Não roubarás, então você sabe que quem rouba está pecando. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, então você sabe que quem está cobiçando está pecando. Então Paulo está dizendo, a lei foi estabelecida, então o pecado foi estabelecido, porque a lei, ela traz a consciência do que é certo e do que é errado. Então, por causa dessa consciência, todos pecaram, porque ninguém estava conseguindo fugir do pecado, ninguém estava conseguindo viver separado do pecado. Então, uma vez que os homens não estavam conseguindo fugir do pecado, se separar do pecado, porque eles pegavam lá o cordeiro, o animal, e levavam para ser sacrificado, mas no outro dia estava pecando de novo, então todos estavam continuando sob o jugo do pecado. A lei continuava julgando e condenando todas as pessoas. Agora você imagina, o cara acabou de oferecer um sacrifício, foi lá, comprou o sacrifício, ofereceu, glória a Deus, eu e minha família estamos perdoados. Aí no outro dia o cara vai lá e peca de novo. Na outra semana o cara vai lá e peca de novo.
Qual é o sentimento que o cara tem? De que meu sacrifício não valeu de nada. Por que não valeu? Porque eu continuo praticando os meus pecados. Aí Paulo está dizendo, mas agora, Cristo foi enviado. E aonde a lei ressaltou o pecado, aonde o pecado estava dominando por causa da lei, e as pessoas não estavam conseguindo servir a Deus por causa da lei, aí ele está dizendo, agora, aonde abundou o pecado, aonde a lei não estava conseguindo ser cumprida, agora superabundou a graça de Deus. E aí ele fecha dizendo, para que assim como o pecado reinou na morte, olha isso, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo, ele fecha o capítulo 5 falando sobre a justificação, e esse capítulo 5 ele traz com mais clareza o poder do pecado, o poder da lei, o poder da morte, mas também o poder do sangue de Jesus, que traz a justificação de todos os nossos pecados. E quando você, eu não sei se, quando você vai ler aqui o capítulo 6, e aqui nós já vamos falar um pouco sobre santificação, tem um texto aqui que fecha bem essa questão. Deixa eu achar aqui, que aí a gente fecha aqui, aí semana que vem eu falo o capítulo 6 e 7, porque a gente vai entrar falando sobre santificação. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, será que eu... Deixa eu ver se eu acho aqui. Cara, tem um texto aqui que ele fala no capítulo 6, então... Está logo no versículo, nos primeiros versículos do capítulo 6, ele diz, então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando, a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Olha como é que Paulo, ele vai amarrando todas as brechas que alguém pode ter. Já que eu não vivo mais embaixo da lei, então não tem problema eu ficar em pecado, porque eu já não sou mais condenado por causa da lei, porque Jesus morreu. Aí olha o que Paulo começa a dizer, no capítulo 6, então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando, a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Paulo já começa o capítulo 6 dizendo, então o que devemos fazer? Continuar pecando para que a graça aumente o nível? Aí versículo 2, de forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Uma vez que eu entrego minha vida para Jesus, ele está dizendo, eu estou morto para o pecado, eu não posso mais desejar voltar para o jugo do pecado, lembrando que o pecado traz uma dívida, e essa dívida só é paga com morte. Por isso que Cristo morre, porque havia uma dívida, e para a dívida ser paga tinha que haver morte de cordeiro. Então, por isso a Páscoa, morte de cordeiro. Então Cristo morre para pagar a dívida. Agora que ele morreu e pagou a dívida, Paulo está dizendo, como seria possível desejar viver outra vez sob o jugo do pecado? Versículo 3, ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente sepultados na sua morte. Fomos batizados na sua morte. Olha o que Paulo está dizendo, nós fomos batizados na morte de Jesus. Aí entra o versículo 4, portanto, fomos sepultados com ele na sua morte, por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele, porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto mais a viver, vive para Deus. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porquanto não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e ofereçai aos vossos membros do corpo a Ele como instrumentos de justiça. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Pode passar que já vou terminar o 6, já estou na metade. Cara, isso aqui é muito poderoso. Paulo, ele conclui assim com uma chave de ouro, esse processo de justificação, porque uma vez que nós temos o entendimento de que nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, então, se eu me entreguei a Jesus, eu morri com Cristo, eu fui sepultado com Ele, e quando Cristo ressuscita, aqueles que se entregaram a Ele verdadeiramente, ressuscita também com Ele. Então, por isso o processo do novo nascimento, porque o novo nascimento é sepultamento com Cristo e ressurreição com Cristo. Eu sepulto os meus pecados com Jesus, porque Ele levou na cruz, e quando eu saio das águas, eu preciso entender que eu estou ressuscitando com Cristo, não agora para viver mais sob o jugo da lei e do pecado, mas agora para viver embaixo da graça. E embaixo da graça, eu entendo que o meu corpo não pode mais ser símbolo de pecado. Olha o que Paulo está dizendo: não empreste os vossos corpos, tampouco entreguei os vossos membros, versículo 13, ao vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas antes consagrai-vos a Deus como ressuscitados. Se eu fui sepultado com Cristo, e agora na ressurreição de Cristo, eu não quero mais viver uma prática de pecado, agora eu preciso viver alguém que foi ressuscitado para Deus, para viver de acordo com os desígnios de Deus, levantados da morte para a vida, ofereçai aos vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Por quê? Porque o pecado não poderá mais exercer domínio sobre vós. Uma vez que realmente eu fui sepultado com Cristo, cara, o pecado não me domina mais. Eu não tenho desejo pelo pecado. Eu não tenho vontade de pecar. Essa vontade de pecar é porque você está vivo. Você não foi sepultado com Cristo. Porque se você foi sepultado com Cristo e quando você ressuscita, os seus corpos são entregados como sacrifício vivo a Deus. Os seus membros precisam ser oferecidos para a glória de Deus agora. Bota para mim ali o capítulo 6, vai, 6 e 7, aqui. Aí eu escrevi aqui, ó, do capítulo 1 ao 8, fechamos então as 3 bases do Evangelho de Cristo, que são condenação, justificação e santificação, que é o que eu vou entrar aqui no capítulo 6. Hoje então falaremos de santificação para se fecharmos essas 3 bases. Aí passa para mim. Não acabou? Não, acabou não. Ai, não acredito que eu te mandei então o conteúdo errado. Tem certeza? Vocês abriram o conteúdo errado.
Então deixa, então eu vou terminar aqui, mas eu mandei para vocês, mandei lá no WhatsApp do Andrei. Bota aqui, é esse aqui, ó. Começa aí, ó. Depois daquele ali, entra esse aí. Eu vou só colocar ali o primeiro slide, e aí semana que vem eu vou falar sobre o capítulo 6 e 7, para a gente poder fechar essa parte sobre santificação. Mas até aqui, queridos, de verdade, deu para entender alguma coisa? Deu para compreender um pouco sobre o que é justificação? Nos primeiros capítulos, né, do capítulo 1 ao 3, a gente falou sobre condenação, onde Deus entregou os homens às suas práticas pecaminosas, né? Nós falamos sobre diversos pecados que os homens vêm praticando. Aí do capítulo 4 até o 5, ali a metade do 6, até o 6 praticamente, nós conseguimos ver Paulo trazendo o processo de justificação através da morte de Jesus, através da limpeza dos nossos pecados, mediante a morte de Cristo. E aí agora, nós vamos entrar falando sobre santificação, que é o poder divino para uma vida justa. Eu estou pensando em pegar esse material e começar a fazer tipo livros, pastora. Tipo, não sei, eu estou com alguma coisa na cabeça, só que tudo isso gasta dinheiro, mas fazer como se fosse livretos, né? Livreto de Romanos, aí depois nós vamos para Atos, um livreto de Atos, não Atos não, porque Atos não é de Paulo, Coríntios, né? Não sei, de repente Deus, oi? Tipo comentários desses livros, até para os irmãos terem esse material, né? Enfim, não sei. E aí nós vamos falar semana que vem sobre santificação, né? O poder divino para uma vida justa. Então, a partir do momento que nós temos a condenação, há uma necessidade de justificação, e tendo a necessidade de justificação, vem também a necessidade de santificação. E aí nós vamos ver algumas coisas sobre santificação, porque sem santificação, irmãos, ninguém vai ver a face de Deus, ninguém. E a gente precisa ter essa consciência. Se eu morri com Cristo eu ressuscitei. Se eu vivia numa prática de pecados, eu sepultei os meus pecados em Cristo, e agora eu ressuscitei para viver uma nova vida com Deus. E nessa nova vida eu preciso estar separado, santificado de tudo aquilo que me afasta de Deus. E é óbvio que quando a gente fala de pecados, as pessoas estão sempre pensando em prostituição, fornicação, vício, mas existem muitos pecados, a pastora tem falado muito sobre isso, né? Existem muitos pecados que nós praticamos, que Deus tem reprovado a gente. Um dos pecados que as pessoas praticam muito é a falta da verdade, irmãos. Tem um monte de gente na igreja que não anda na verdade, não caminha na verdade, né? Então, existem muitos pecados que a gente acaba praticando, porque não é prostituição, e aí a gente acha que está sendo aprovado por Deus. Pecado de fofoca, pecado de falar mal uns dos outros. Tem gente que fala mal dos outros e fala, mas é só um comentário. É pecado. Fale da sua vida, fale da sua família, fale de você, mas não fale das pessoas, porque na Bíblia a fofoca é chamado de pecado de feitiçaria. Está cheio de feiticeiro na igreja, irmãos. Então você vai vendo a seriedade que é, né? Então Paulo está dizendo, cara, se você tinha essa prática lá fora, agora você se sepultou, você está morto. Seus membros precisam ser consagrados a Deus. Se a sua língua é o seu problema, como diz a carta de Tiago, pede a Deus para colocar um freio na sua língua, como de cavalo, Tiago vai dizer. Sabe, se são os seus pensamentos, Romanos 12 vai dizer, transformai-vos o vosso entendimento, a vossa mente. Sabe, se é os seus olhos, Jesus vai fazer, arranca os seus olhos, é melhor tu entrar no reino de Deus sem os olhos do que ir para o inferno com os dois olhos. Então, a Bíblia vai trazendo resposta para tudo aquilo que nós praticávamos quando éramos escravos do pecado. Agora libertos do jugo do pecado e da condenação da morte, porque o pecado leva à morte, Paulo está dizendo, agora vivamos uma nova vida, embaixo da graça que nos foi proposta em Cristo. Amém, gente?
E essa nova vida só é capaz de viver quem tem o Espírito Santo, como Paulo está dizendo, que é mediante agora ao governo do Espírito Santo, que a gente não vive mais uma prática de pecados. Então, a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo possa habitar em você, que o Espírito Santo possa conduzir a sua vida, para que você não queira mais viver embaixo de um jugo de pecados e achando que isso é normal, mas que você de verdade agora, ressuscitado com Cristo, viva uma vida digna da salvação que foi proposta para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Galera da oração está tudo aqui dormindo. Não, agora não é hora de orar não, irmão. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Eu queria que você orasse a Deus, que você agradecesse ao Senhor, porque você não vive mais embaixo do jugo do pecado, mas agora você está embaixo da graça de Deus, a graça que foi liberada sobre você. Agradeça ao Senhor, fala: Deus, obrigado pelo plano da salvação, obrigado pelo plano da redenção, obrigado por esse ensinamento, porque eu estou entendendo mais por que eu não posso viver sobre uma prática de pecado. Agora eu estou entendendo que Cristo morreu para me libertar do jugo do pecado, e a sua graça superabundou na minha vida, e aonde eu era escravo, aquilo que me aprisionava, o vício, a prostituição, a pornografia, aquilo que me aprisionava, agora eu estou livre, porque a graça do Senhor me libertou, pela sua morte e ressurreição. Eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu reconheço que a sua entrega, que a sua morte, eu reconheço, Senhor, e por isso nós somos justificados, e por isso nós somos limpos de toda a condenação. A dívida está paga. Eu não tenho mais dívida com o diabo, eu não tenho mais dívida com o pecado, porque o sangue de Jesus pagou a minha dívida, e está sobre mim o selo do sangue do Cordeiro, está sobre mim a marca do sangue do Cordeiro, e esta marca é o símbolo de que a minha dívida está paga. Está escrito na nossa testa: não há dívida, está paga, não há dívida, já foi paga, mediante ao sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado. Então por isso nós te agradecemos, por isso nós te glorificamos, te rendemos ações de graça, Senhor, nesta noite, nesta manhã, porque o entendimento vem a nós, mediante ao ensino das Escrituras, e nós aprendemos que havia uma condenação estabelecida sobre nós, mas Jesus veio trazer a justificação, e junto com a justificação veio o pagamento da nossa dívida, e por isso aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso agora só é possível viver uma vida de santidade, por isso agora é possível viver uma vida separada, por isso agora é possível vivermos não mais como escravos do pecado, escravos do medo, mas agora nós somos livres em Jesus para viver uma nova vida, e isso é maravilhoso. Eu te glorifico, eu te agradeço, Pai, pelo plano da salvação, pelo plano da redenção. Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e por isso nós governamos em vida com Cristo Jesus, e nós te agradecemos por essa verdade, por esse entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode aplaudir aí o nome do Senhor Jesus.